Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa de oração, a todos aqueles nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, aos nossos irmãos desencarnados que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Temos alguns avisos, né? Chega ao final de ano, as coisas já começam a andar mais devagar, né? Então nós temos ainda grupos de estudo nas terças-feiras, a partir das 14 horas. Tá? Antes de iniciarmos a exposição dessa noite, eu vou ler um pequeno trecho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Ouve com serenidade, sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, revelando as colocações e palavras indevidas, assim buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Então, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso irmão Mestre Jesus, que Ele possa sempre nos esclarecer, intuir o palestrante dessa noite, que com os seus ensinamentos, que foram passados há mais de 2000 anos, possamos seguir em frente sempre com fé, sabedoria e esperança em dias melhores. Desejamos a todos um feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e que sigamos sempre assim, com um pensamento firme nos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Vamos chamar o palestrante dessa noite, nosso irmão Marcelino, que nos brindará com o tema Sede Perfeitos. A sua voz, assim. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Uma boa noite também à espiritualidade amiga que aqui se encontra, aos nossos irmãos do plano espiritual que com certeza foram até aqui conduzidos pelos espíritos amigos, àqueles que nos assistem pelas redes sociais, desejando que a paz de Jesus possa estar nesta noite conosco. Nós escolhemos para hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos fazer um resumo, porque ele é extenso, e o nosso tempo, nós temos um tempo determinado para fazermos a explanação. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48, Jesus nos afirmando o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque senão amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes
senão vossos irmãos? Que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus falou por parábolas. Ele, ao afirmar e pedir a nós que nós fôssemos perfeitos como Deus o é, ele estava, na realidade, nos falando da perfeição, mas a perfeição relativa. Nós não poderemos alcançar jamais a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta só um ser a possui no universo, só um Espírito, que é Deus. Se nós alcançássemos a perfeição absoluta, existiriam vários deuses. Então, nós vamos alcançar essa perfeição, a perfeição a que ele se encontra hoje e outros, e uma pleiade de espíritos crísticos. Nós vamos alcançar essa perfeição um dia, mas essa perfeição é relativa, nunca a perfeição absoluta. De existência em existência, nós damos um passo rumo a essa perfeição relativa. Sempre nós progrediremos. Quando nós atingirmos o estágio que Jesus atingiu, então nós vamos parar? Não, nós vamos continuar sempre evoluindo, sempre buscando a perfeição relativa, nunca se igualando ao Criador. Uns chegam mais depressa, como foi o caso de Jesus e tantos outros. Outros, como nós, teimosos que somos, recalcitrantes que somos, que gostamos de teimar, de continuar no erro, na teimosia, achando que nós que temos razão, que nós é que sabemos. Nós estamos aqui, no mundo de provas e de expiações. A Terra passará para um mundo de regeneração, mas no mundo de regeneração o bem predomina sobre o mal, ao contrário do mundo em que hoje nos encontramos, que é prova e expiações, onde impera o mal, a sombra ainda impera sobre a luz. No mundo da regeneração é o contrário, existe ainda o mal, mas em menor escala. Então os espíritos que aqui aportarão serão aqueles espíritos que comungam dessas ideias, o bem. Aqueles recalcitrantes, aqueles que teimam em querer ser, em querer saber mais que os espíritos superiores, mais até do que Deus às vezes, esses serão enviados a mundos onde o seu grau de entendimento, o seu grau de vibração, o seu espírito, vai se adequar àquele mundo. Muitos igual à Terra, e se demorarão por lá mais algum tempo, até que um dia despertem. Nós temos um exemplo clássico, que são os habitantes de uma estrela chamada Capela. Esses espíritos estavam então, uma pleiade de espíritos estava lá, complicando a vida dos habitantes daquele mundo. O que aconteceu com os capelinos? Eles foram deportados de Capela. Muitos deles vieram parar na Terra. Muitos deles, talvez, já tenham voltado para a Capela, que é um mundo superior à Terra. Mas muitos deles ainda estão por aqui. Imaginemos nós, se nós sermos um daqueles espíritos e tivermos um mau aproveitamento aqui. Quando nós chegarmos na espiritualidade, o que os espíritos vão dizer? Barbaridade!
mas nós mandamos para a terra, deportamos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ter que deportar para outro? É assim que funciona a coisa. Se nós não tivermos um aproveitamento satisfatório, um bom aproveitamento, nós estaremos aí. Mas um dia nós vamos chegar lá. Demora? Vai demorar com certeza, mas nós vamos chegar. Deus não criou ninguém para que esse alguém fique eternamente na ignorância e eternamente no mal. Ele é destinado à perfeição relativa. Como falei, o nosso tempo, ele é exíguo, então nós vamos resumir esse capítulo. Nós vamos falar agora o item desse capítulo, onde ele fala, os Espíritos nos ensinam como se tornar um homem de bem. O homem, aqui subentende-se o homem e a mulher. Então vamos ver. O verdadeiro homem, ou a mulher, de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então aqui nesse primeiro item nós já vamos ver que é bem complicado para nós, mas não é impossível nós cumprirmos todos esses requisitos aqui. Praticar a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza, não é um pouco, em toda a sua pureza. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, amai a todos, como eu vos amei. Qual é o primeiro impulso que nós temos quando alguém nos revida, nos dá uma revés? Vou revidar a ele. O que ele está pensando? O que ele acha que eu sou? Muitas vezes nós devemos silenciar, muitas vezes nós devemos desculpar. Não, eu só vou me desculpar se ele se desculpar comigo, caso contrário, não. Nós devemos perdoar. Vamos rezar o Pai Nosso? Vamos, mas nós estamos nos comprometendo com isso, porque ao rezarmos o Pai Nosso, nós pedimos ali uma série de coisas. Mas será que nós fizemos aquilo que nós falamos, oramos, o Pai Nosso? Se nós não fizemos, nós nos complicamos, porque nós queremos que o outro faça para nós. Agora, eu não posso fazer pelo outro. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Será que nós fizemos isso? Nem sempre, Nós temos fé em Deus, mas bastou nos acontecer uma coisa, uma doença grave, bastou desencarnar alguém da nossa família, bastou alguém, nós temos um problema que pode parecer sem solução, nós já nos revoltamos. Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, que diz que quando nós pedimos e demora para vir essa resposta, esse tempo que demorou entre nós pedirmos e atendida a nossa solicitação, Deus estava trabalhando por nós, os Espíritos estavam trabalhando por nós, mas nós queremos tudo de imediato, nós queremos na hora, tem que ser na hora, se não é na hora, para mim não serve, tem que servir.
Tem que servir, porque nós temos que aprender que Deus não é rápido para resolver as coisas. Não é quando nós queremos. Será que nós merecemos receber tal coisa? Os Espíritos dizem que tudo aquilo que nós merecermos chegará até nós no tempo certo, na hora certa. Fulano viveu uma vida inteira de privação. Agora que ele ficou bem na vida, né? Ele desencarnou. Mas era o tempo que ele precisava que ele ficasse bem na vida, aquele curto espaço de tempo que ele precisava, para quê? Para a melhora dele. Acertou na Mega Sena e dali um tempo ele desencarnou. Era o tempo que ele precisava. Vai ficar tudo para os outros. Exatamente. Vai ficar para quem? Os outros aproveitarem. Era o tempo que tinha. Porque não sabe o que fez no passado. Não sabe o tempo que jogou fora antes. Nós não sabemos. Nós espíritas temos intuição disso, né? Que se as coisas não dão certo para nós, as coisas demoram, as coisas não acontecem, não era para ser. Né? Os espíritos dizem que nós estamos no lugar certo, estamos no emprego certo, nós estamos na casa, na família certa, tudo certo, tudo colocado, uma coisa do lado da outra. Nada é por acaso, porque nós não podemos admitir o acaso na obra de Deus. Deus do Espiritismo não é aquele Deus que está lá no céu nos esperando, de barba branca já, né? Meio cansado, sentado, apoiado numa bengala. Não, esse Deus não existe. Para nós não existe. Aquele Deus que faz a guerra, aquele Deus vingativo, aquele Deus que tem rancor dos seus filhos. Não, porque vai despertar a ira de Deus. Deus não tem ira. Como que Deus vai ter ira? Fica irado, não é nós. Se nós admitirmos um atributo nosso, um atributo material no Criador, ele deixa de ser a perfeição absoluta. Ele deixa de ser Deus. Deus é imaterial. Lá no Livro dos Espíritos, na questão primeira, a pergunta é esta: o que é Deus? Por que será que os Espíritos, ou melhor, Allan Kardec não formulou a pergunta: quem é Deus? Porque se ele formulasse a pergunta, quem é Deus, ele estaria se referindo a uma pessoa. Ele perguntou o que é Deus, e os Espíritos responderam que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que existem no universo. Inteligência suprema, isto é, o que está acima de todos. Sabe o homem de bem, né, que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Jesus nos disse que no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos que ter bom ânimo, temos que passar pelas nossas provas sem murmurar, porque muitas delas nós, juntamente com os espíritos egrégios, participamos, formulamos: eu quero passar por isso. Muitas vezes eles até tiram de nós: não vai suportar tudo isso, vamos tirar um pouco. Aí nós reencarnamos, nos deslumbramos com a vida material, claro, né? E esquecemos os compromissos que nós assumimos anteriormente. Se nós assumimos, assinamos lá o papel, está assinado. Não é como nós aqui: assinou, eu dou um jeito, eu rasgo e jogo fora. Não, assinou lá na espiritualidade, está assinado, não tem volta.
Não, mas eu vou pedir para o meu anjo de guarda, o meu espírito protetor, ele vai dar um jeito para mim. Ele não vai dar um jeito, ele não pode dar. Quem dá um jeito para nós, as coisas, é nós mesmos. Deus não dá um jeito, os espíritos não dão um jeito, Jesus não dá um jeito, nós é que vamos dar um jeito. Eles nos inspiram, eles nos ajudam, eles nos dão força, coragem, determinação, fé, resignação para que nós possamos passar por isso. Mas eles não vão vir tomar no nosso lugar para passar por aquilo que nós temos que passar. Nunca aconteceu isso, nem acontecerá. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e perdas de toda ação generosa. Os Espíritos nos dizem que, Espírito Emmanuel, a nossa felicidade será proporcional à felicidade dos outros. Então, nós somos felizes, a minha família sendo feliz, está tudo certo. Não está, não. Nós sendo felizes, a nossa família sendo feliz, nós temos que procurar fazer os outros felizes. Enquanto houver alguém infeliz sobre a terra, alguém passando fome sobre a terra, passando privação, dificuldade, nós não seremos felizes. Nós até podemos dizer que somos, mas nós não seremos. Felicidade não é ter, felicidade é ser feliz. Fulano é feliz porque ele tem carro do ano, tem uma conta bancária invejável, tem uma mansão onde ele mora, e ele é feliz. Na concepção dele, ele pode ser, mas ele não é. Ninguém é feliz porque tem, alguém é feliz porque é feliz. Quem é que se sente feliz ao ver o outro feliz? Será que algum de nós se sente assim? Em ver o sucesso do outro, em ver o progresso do outro, em ver a felicidade do outro? Mas ele não merecia isso aí, né? Eu que mereço não tenho. Eu que posso ter, que tenho conhecimento, não tenho o que ele tem, e ele da noite para o dia conseguiu. Olha a inveja, olha o ciúme, olha a maledicência, olha o orgulho e olha o egoísmo. Tanta coisa ruim, né? Tanta sombra que nós temos em nós, que nós temos que arrancar, temos que extirpar de nós isso. Como é que nós vamos fazer isso? Seguindo Jesus, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos deu a receita: amai aos outros como eu vos amei, fazei ao outro aquilo que ele gostaria, que você gostaria que ele te fizesse. Qual o mandamento? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu vos dou outro: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E é difícil. Primeiro é eu, depois é ele. O contrário, primeiro ele, depois nós. Vamos nos colocar atrás, vamos nos colocar na retaguarda. Mas então eu tenho que andar maltrapilho, eu tenho que renunciar a tudo. Não é isso também. Não é isso também. Eu vou largar tudo que eu tenho e andar maltrapilho pela rua, porque Jesus disse que eu tenho que ser o último. Vamos nos colocar na condição de primeiro deixar que o outro vá e nós, consequentemente, iremos atrás.
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Que coisa impressionante, né? Essa questão das raças. Eu sou europeu, eu sou superior aos outros, porque eu tenho olho azul, porque eu tenho a pele branca. Mas Jesus, o que será que Jesus diria para nós se ele chegasse na nossa frente agora e nós disséssemos para ele: eu sou superior ao outro, porque eu pertenço a uma raça mais nobre? Duas credenciais nós temos que ter para ingressar nos mundos felizes, para chegarmos à perfeição: o conhecimento e o saber. Conhecimento e o saber. Ou melhor, desculpa, o conhecimento e o sentimento. Eu posso não ter conhecimento, mas eu ter um sentimento nobre, eu ter um grande sentimento em mim para com os demais. Eu sou mais, eu digo nós, né? Aquele que assim o é mais do que aquele que possui um grande conhecimento, mas o conhecimento que ele tem, ele usa para ele. Ele usa para ele. O outro, não. Eu consegui, ele vai lutar, ele vai conseguir. Mas se eu puder dar uma ajuda para ele, né? Se eu puder pagar, tiver condições de pagar um estudo para ele ter condições de ir à frente. Não, mas nesse mundo não. A competição é muito grande, né? Eu podendo pisar no outro, passar por cima do outro, eu vou em frente, sai da minha frente. Eu estou indo. Cuidado. Passa com um carro, com um rodeão por cima do outro, um dia dá problema nesse carro. Dá problema e aí o tombo é bem grande. Aí nós não temos condições de levantar, porque durante toda a nossa vida nós somos frios, nós somos calculistas, nós somos imediatistas, materialistas, em querermos tudo para nós, para a nossa prole, para a nossa família e os demais fora. Não esqueçamos que nós pertencemos à grande família universal. A grande família universal é composta por todos os habitantes da Terra e todos aqueles que se encontram na espiritualidade, todos, indistintamente, europeu, sul-americano, brasileiro, seja qual for a nacionalidade dele. E a crença? Outra coisa impressionante, né? Se tu não é da minha crença, tu está condenado ao fogo do inferno. Porque a minha crença é a certa. Mas quando é que Jesus falou isso? Jesus não deixou religião nenhuma. Jesus deixou a religião do amor. Essa aí ele deixou para nós. Ele não disse o católico, espírita, o judeu, o protestante, o adventista, o umbandista, é esse aí que tu tem que ser. Não, ele deixou a religião do amor, da caridade, do amor ao próximo, da benevolência, da indulgência. Essa religião ele deixou para nós. Isso nós não entendemos ainda. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, vejam bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É o que nós falávamos do Pai Nosso, né? Nós pedimos perdão, mas nós perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal contra nós. Se ele fez o mal contra nós, o problema é dele.
como disse o Espírito Joana de Ângeles. Né? Agora, se nós fizermos o mal, aí o problema é nosso. Esse é que é o detalhe que nós temos que entender. Ou ainda, como diz Divaldo Franco, ter inimigos não é problema. O problema é nós sermos inimigos de alguém. Nós temos inimigos. Ah, ele é meu inimigo, ele não gosta de mim. Beleza, não vou ficar com raiva dele por causa disso. Ah, eu vou ser inimigo dele, então também inimigo ferrenho, inimigo de morte dele. Deixa ele. Ele tem a razão dele para ser nosso inimigo. Ou ainda, como diz André Luiz, nós sempre decepcionamos alguém. Sempre. Invariavelmente nós vamos decepcionar alguém. Jesus decepcionou a muita gente. Não que ele, Jesus, tenha, né? Porque Jesus não ia decepcionar ninguém, mas com os seus atos, com as suas atitudes, com o seu modo de ser, com a sua conduta, muitos se decepcionaram com ele. Mas o que é? Nós esperávamos um guerreiro que pegasse numa lança, numa espada, num escudo e que nos libertasse dos romanos. Ele disse: não, amai os romanos. Mas como eles escravizam o nosso povo? Amai os romanos como a todos. Então, por aí nós podemos ter uma ideia, né? Até na cruz ele pediu perdão àqueles que estavam ali pedindo, né, a sua morte, a sua crucificação. Outra, que os Espíritos nos puxam a orelha, de todos nós, né? Não só de vocês, minha e de todos nós. Não se compraz o homem de bem em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então ele não se compraz em procurar, em divulgar. Como ele é errado, hein? Barbaridade. Mas que coisa impressionante. Como é que ele foi fazer o que ele fez? Mas e eu, no lugar dele, será que faria igual, ou melhor, ou pior? Nós não sabemos, porque nós não vivemos a situação. Como é que ele foi fazer isso? Ele, uma pessoa tão boa, tão distinta, de repente, caiu. É fácil nós cairmos. É só nós abrirmos a retaguarda e nós levamos o topo. E nós nem nos apercebemos disso. É só nós abrirmos, porque Jesus disse que nós temos que orar e vigiar. Os Espíritos estão ali, ó, ao nosso redor. Eles sabem, eles nos veem, eles nos enxergam, eles sabem o que pensamos, eles sabem o que falamos. Nós não sabemos o que eles falam, não ouvimos o que eles pensam de nós. Não sabemos, nós não nos enxergamos, mas eles estão aqui agora. Quando saímos daqui, estão conosco. Perguntaram, né, no livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam na nossa vida. Sabe o que eles responderam? Os Espíritos responderam: mais do que possas imaginar. Mais do que possas imaginar. Então, vamos ficar atentos. Qual a vantagem que nós temos em divulgar o defeito do outro? Nenhuma. E nós? E o nosso defeito? Será que nós gostaríamos que alguém... mas eu não tenho defeito. Tem sim. Tem, e às vezes mais graves do que aquele que nós estamos apontando. O homem de bem não se envaidece com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Se hoje ele tem fortuna, se hoje ele tem um conhecimento, tem o saber, que ele faça bom uso desses talentos que Deus
emprestou a ele, não deu a ele, emprestou a ele. Tudo é empréstimo. Nós somos fiéis depositários dos valores que Deus nos emprestou e que nós vamos ter que prestar contas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos prestar contas daquilo que nos foi concedido. Tanto é que Jesus disse que aquele que muito tem, muito será pedido. E aquele que pouco tem, até esse pouco vai ser pedido. Não escaparemos. A lei de causa e efeito não passa despercebida para ninguém. A toda causa corresponde um efeito. O efeito é proporcional à grandeza da causa. Vibremos no bem, façamos o bem. Causa, efeito, vamos receber lá na frente. Façamos o mal, semeamos o mal, causa, efeito, lá na frente vamos receber. Viemos para a existência com talentos, fizemos mau uso, na próxima com certeza vamos perder. Não vamos ter que lutar para ter novamente. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito, é o que nós falávamos, do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Então vamos observar, vamos cuidar para que não abusemos desses bens que foi concedido por Deus para nós. Mas é muito pouco que Ele me concedeu, eu merecia mais. Nós não sabemos disso. Nós sabemos é que nós temos o pouco e aquilo ali que Deus concedeu para nós. É o que nós merecemos. É o que nós fizemos por merecer. No curso das existências, nós fizemos por merecer o que nós temos hoje. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Deve-se, então, o homem de bem respeitar a todos os direitos dos outros. Gostaria que os outros o respeitassem. Deve, então, lutar para que esses direitos sejam preservados. Deve lutar para que esses direitos sejam cumpridos. Direitos, nós temos deveres também. Nós temos direitos, mas nós temos deveres a cumprir. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem a pessoa de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Que possamos procurar. É claro que nós não vamos cumprir com tudo o que está aqui. Cada existência é um passo, 2 passos. Subir os degraus de uma escada. É grande essa escada. Nós estamos no 2º degrau. São 4. Mas esses degraus, cada um deles tem várias subdivisões. Não é subir do primeiro para o segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. O primeiro tem vários degraus que subdividem esse degrau. O 2, que é a prova das expiações, vários degraus. O 3, que é a regeneração, vários degraus, até nós chegarmos no 4. Só de a época de Jesus para cá são 2023 anos
que nós estamos aí lutando, fora o que tem para trás. Então, vamos procurar, né, nos aprimorar, vamos procurar melhorar na medida do possível, para um dia nós lá chegarmos. Nós vamos encerrar agora com uma prece, que será um poema de autoria de Joana de Ângeles, e após passaremos ao passe. Vai ter que falar, desligou. Oi? Vai ter que falar, desligou. Não entendi. Vai ter que fazer uma peça, desligou o computador. Ah, tudo bom? Então vamos fazer. Então, meus irmãos, que possamos nós elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar Jesus, mentalizar os espíritos amigos, agradecendo a Deus pelas oportunidades que temos, pela vida que temos, pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de aqui nos reunirmos para estudarmos, para ouvirmos mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. A espiritualidade maior, nós agradecemos a presença, pedimos que eles possam estar conosco, nos intuindo, nos assessorando para que nós possamos tirar o melhor entendimento do estudo daquilo que ouvimos para cada um de nós. E a Jesus, o nosso Mestre, nós pedimos que Ele possa estar sempre conosco, que possa nos inspirar, que possamos ver nele o exemplo, o modelo que Deus nos deu para ser seguido, os seus ensinamentos, os seus passos, para que um dia possamos estar em sua companhia. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez o nosso irmão